Olá, alunos da disciplina de Lógica e Matemática Discreta. Nesse vídeo, eu faço uma revisão dos principais conceitos que nós estudamos na primeira parte do curso, Lógica Proposicional, os argumentos e predicados. A lógica estuda as proposições. A gente define uma proposição como sendo uma expressão que assume o valor verdadeiro ou falso, não ambos nem uma outra opção. Existem dois tipos de proposição. A proposição simples, que é aquela onde o valor lógico é dado diretamente pelo contexto, e a proposição composta, que pode ser formada por mais de uma proposição simples, mas cujo valor lógico tem que ser calculado pelas regras de operações lógicas. A tabela a seguir, ela resume as 5 principais operações de lógica que são conhecidas. Nessa tabela, as duas primeiras colunas são os dados de entrada, P e Q, e as possíveis combinações de valor lógico que eles podem assumir. Então, na primeira linha, verdadeiro e verdadeiro para ambas as proposições. Na segunda linha, consideramos que o P é verdadeiro, o Q é falso. Na terceira linha, o P falso e o Q verdadeiro. E na última linha, ambas as proposições falsas. A regra da operação lógica chamada negação, que está associada ao conectivo não, a palavra não, formando a proposição composta, ela é dada pela seguinte regra apresentada aqui na tabela. Então, não verdadeiro é falso e não falso é verdadeiro. A regra de operações chamada conjunção, que está associada ao conectivo e, a palavra e formando a proposição composta, ela é dada pela seguinte regra aqui apresentada na tabela. P e Q, ambos verdadeiros, resulta numa proposição verdadeira. Eu posso dizer verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro. No caso em que a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa, a proposição formada por P e Q é uma proposição falsa. Então, eu posso dizer que verdadeiro e falso igual a falso. E assim por diante. Falso e verdadeiro é falso, falso e falso é igual a falso. Essa regra de operação ela tem lógica baseada no contexto ou no significado da palavra e. A regra da operação disjunção está associada ao conectivo ou, a palavra ou, que é uma palavra, o ou nesse caso, o ou inclusivo. A regra da operação ou está dada aqui na tabela e nós podemos então verificar que verdadeiro ou verdadeiro é igual a verdadeiro, verdadeiro ou falso igual a verdadeiro, falso ou verdadeiro é verdadeiro e falso ou falso é igual a falso. Então são as 4 possibilidades de assumir ou de calcular o valor lógico da proposição com o conectivo ou. A outra operação lógica que nós utilizamos bastante é a chamada operação, a regra da condicional, que está representada pela palavra se então, ou muitas vezes a gente usa o implica. Então é P implica em que, se P então que. A regra dessa operação, a regra do valor lógico dessa operação é dado da seguinte forma na tabela. Verdadeiro implica em verdadeiro é igual a verdadeiro, verdadeiro implica em falso igual a falso, falso implica em verdadeiro é verdadeiro, falso implica em falso é verdadeiro. Essa regra de operação é uma regra que tem a lógica, a gente pode considerar a lógica baseada na própria expressão e a gente usa como referência aquela frase que eu falei bastante em sala. Se é engenheiro, então sabe matemática, e aí a gente consegue entender um pouco o contexto do falso implicando verdadeiro ou do falso implicando falso, no contexto do ser engenheiro e saber matemática, não ser engenheiro e saber ou não matemática. De qualquer modo, ela é uma regra, é a regra da lógica proposicional. A última das operações da lógica, chamada bicondicional, ela tem uma regra que também pode ser vista como uma regra de equivalência. Quando ambas as proposições P e Q têm o mesmo valor, a proposição bicondicional é verdadeira. Nos demais casos, ela é falsa. Então, verdadeiro ser e somente ser verdadeiro é igual a verdadeiro, verdadeiro ser e somente ser falso igual a falso,
falso, se e somente se verdadeiro igual a falso, falso, se e somente se falso igual a verdadeiro. Nós vimos em sala que essa proposição, na realidade, ela é equivalente a uma outra proposição construída a partir do P implica em que, entre parênteses, e que implica em P, entre parênteses. Então, é uma dupla condicional, como o próprio nome diz, além de também ser conhecida como a proposição da equivalência de valores lógicos. Com essa tabela, nós podemos calcular, então, o valor lógico de qualquer proposição composta, assumindo aí que eu conheço os valores das proposições simples que compõem a proposição composta. Para calcular o valor lógico de uma proposição composta geral, formada por mais de uma proposição simples e por mais de um conectivo ou mais de uma operação, a gente deve seguir a prioridade das operações, que é determinada da seguinte maneira. Primeiro, eu resolvo a negação, as negações, conjunção em segundo lugar, a disjunção, que é o ou em terceiro lugar, e a condicional em quarto lugar. Aqui faltou falar, a bicondicional é a última a ser resolvida. Lembrando que as operações entre parênteses, ela tem sempre prioridade. Cabe ressaltar, mais uma vez, como eu já falei em sala, que entre a conjunção e a disjunção na matemática não há prioridade, mas na computação a gente impõe prioridade sobre a conjunção. Para calcular, então, o valor lógico de uma proposição composta, quando eu já conheço o valor lógico das proposições simples, eu sigo uma estratégia de cálculo baseada aí na prioridade de operações. Então, por exemplo, se eu tenho a proposição, se 3 não é par ou 5 é ímpar, então 4 maior do que 5, eu posso transformar essa proposição na sua notação simbólica, escrevendo não P. O P, nesse caso, significa 3 é par, ou que, nesse caso, que significa 5 é ímpar, implica em R, R significa 4 maior que 5. Nessa proposição, eu conheço o valor lógico de cada uma das proposições simples envolvidas pelo contexto, que é o contexto da matemática. Então, eu posso resolver diretamente essa expressão, trocando os valores lógicos de cada uma das proposições simples. Então, P é falso, pelo contexto, 3 é par é falso, substituo o P por falso na expressão, que 5 é ímpar é uma proposição verdadeira, eu substituo o que por verdadeiro, e o R, 4 maior que 5 é uma expressão falsa, eu substituo o R por falso. Então, nesse caso, basta eu resolver a expressão seguindo as prioridades de operação. Então, nós sabemos que primeiro, a negação, então nesse caso eu vou resolver o não F em primeiro lugar. O não F resulta em V, então a minha nova expressão vai ficar V ou V implica em F. Como eu tenho prioridade do ou sobre a condicional, eu vou resolver primeiro o ou. E aí V ou V é V e a minha expressão fica V implica em F. E finalmente V implica em F resulta numa expressão falsa. Então eu posso dizer que a proposição dada é uma proposição falsa. Um outro exemplo, parecido e mais para a gente pensar aí nas interpretações das proposições ou dos problemas, vamos pensar nessa situação. 3 não é par, ou se 5 é ímpar, então 4 é maior do que 5. Nesse caso, eu tenho uma proposição diferente da anterior e a notação simbólica vai ficar dessa maneira. Não P, considerando que P é par, P3 é par, ou, e aí como a condicional vem a partir do ou, eu preciso colocar um parênteses ali para priorizar essa condicional. Então, se 5 é ímpar, é o que 5 é ímpar, implica em R é o 4 maior do que 5. Percebam que o fato de eu colocar esse parênteses, muda o sentido da frase, muda o sentido da expressão e pode ocasionalmente mudar o valor lógico. Bom, mas nesse caso o que nós vamos fazer para determinar o valor lógico, eu vou
substituir cada proposição simples pelo seu valor lógico, que é conhecido pelo contexto da matemática. Então, P é falso, porque 3 é par, é falso, troco P por F. Q é uma proposição verdadeira, 5 é ímpar, é verdadeiro, e R é uma proposição falsa, porque 4 maior do que 5 é falso. Ao resolver essa expressão, eu tenho prioridade sobre o parênteses. Então, a primeira operação que eu vou resolver é essa condicional dentro do parênteses. V implica em F, resulta em F, e, portanto, a minha proposição vai se tornar não F ou F. Como eu tenho prioridade sobre a negação, eu vou resolver primeiro o não F. Então, não F é V, e aí eu tenho, finalmente, V ou F como representando o valor da minha expressão, que tem como resposta o valor lógico verdadeiro. Portanto, a expressão dada, a proposição dada, é verdadeira. A situação em que o valor lógico das proposições simples não são conhecidos, né? Então, quando o valor lógico das proposições não é dado pelo contexto, eu não sei, né, do que se trata, eu preciso analisar todas as possibilidades. E essa situação se chama construir a tabela verdade. Então, fazer a simulação de todos os dados possíveis. Isso vai resultar em 2n possibilidades a serem analisadas, sendo n o número de proposições simples que compõem a minha proposição composta. Então, quando eu tenho duas proposições simples, a minha proposição composta vai ter 4 possibilidades de valor lógico. Quando eu tenho 3 proposições simples, eu tenho 2 elevado à terceira, que é 8, ou seja, 8 possibilidades de valor lógico para serem analisados para minha proposição e assim por diante. Vamos ver como um exemplo a proposição não, abre parênteses, P ou Q. Nesse caso, como que eu descubro ou como eu determino o valor lógico dessa proposição? Como eu não tenho contexto e eu não tenho dado os valores específicos que P e Q assumem, eu vou fazer a análise de todas as opções. E essa análise é feita numa tabela para agilizar o processo. Nessa tabela, as primeiras colunas eu identifico com as proposições simples, que são os dados do meu problema. E em cada linha dessa tabela eu coloco os valores possíveis com todas as 4 combinações. Primeira combinação, ambos verdadeiros. Segunda combinação, P verdadeiro, Q falso. Terceira combinação, P falso, Q verdadeiro. E a última combinação, ambos falsos. Em cada uma dessas situações eu vou ter que resolver a expressão ou a proposição, calcular o valor lógico. Para agilizar o processo, a gente põe em cada coluna a etapa de prioridade das operações. Como nesse caso eu tenho parênteses, na primeira etapa eu vou resolver o P ou o Q dentro do parênteses. Resolvido essa operação, eu vou calcular a negação deste resultado. Então, como ficaria o meu cálculo? Então, eu venho aqui na primeira linha, P ou Q, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso. Agora eu vou completar com a negação desse valor que eu calculei, que é a negação da coluna onde eu calculei P ou Q. Não verdadeiro é falso, não verdadeiro é falso, não verdadeiro é falso, não falso é verdadeiro. Então percebam que na hora que eu vou calcular o valor lógico desta proposição, eu já tenho calculado o valor lógico da proposição P ou Q que estava entre parênteses. Vamos agora fazer a tabela verdade da proposição não P ou não Q. Nesse caso, para eu saber o valor lógico dessa proposição, eu analiso todas as possibilidades. Como eu tenho duas proposições simples, são 4 opções aí ou 4 possibilidades, 4 casos a serem analisados. Aqui, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso ou falso, que são as simulações dos possíveis valores que essas proposições podem assumir. Para calcular o resultado do valor lógico em cada uma das situações, a gente completa a tabela seguindo a prioridade de operações. Então, primeiro, a prioridade é da negação,
então eu vou calcular o não P e depois eu vou calcular o não Q. Tendo esses valores, eu vou aplicar a disjunção, o conectivo OU, para calcular a junção ou o resultado da proposição. Como que eu faço? Então, primeiro eu vou completar a coluna do não P, depois a coluna do não Q. Então, só para reforçar, não P, não verdadeiro, falso, não verdadeiro, falso, não falso, verdadeiro, não falso, verdadeiro. A coluna do não Q, eu vou pegar os valores do Q e inverter. Então, não verdadeiro, falso, não falso, verdadeiro, não verdadeiro, falso, não falso, verdadeiro. E, finalmente, eu vou unir esses valores com o conectivo OU. Então, nessa última coluna, que é o valor lógico resultante, eu vou ter falso ou falso, falso, falso ou verdadeiro igual a verdadeiro, verdadeiro ou falso igual a verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro igual a verdadeiro. Então, esses são os possíveis valores lógicos, e isto é chamado a tabela verdade da proposição. Mais um exemplo interessante, nesse caso a gente tem P implica Q e não P, são duas entradas, P e Q, então eu tenho 4 linhas ou 4 casos diferentes de valores lógicos das proposições simples, e eu vou completar a tabela seguindo a prioridade de operações. Então eu observo aqui que dentre as operações a prioridade é da negação, então eu vou calcular a negação do P. Depois, entre as operações restantes, a prioridade vem do E. Então, eu vou calcular Q e não P. Lembrando que nessa etapa o não P já foi calculado, então eu vou seguir a regra do E para fazer esta conta. E, finalmente, eu vou usar a condicional para calcular P implica Q e não P. Lembrando que nessa etapa eu vou usar a regra da condicional, já que o valor de Q e não P já está calculado na coluna anterior. Então, completando a tabela, a coluna do não P, eu inverto a coluna do P, Q e não P, eu tenho que analisar em cada linha. Então, na primeira linha, verdadeiro e falso, igual a falso, falso e falso, igual a falso, verdadeiro e verdadeiro, igual a verdadeiro, falso e verdadeiro, igual a falso. Agora, eu vou usar a condicional relacionando a coluna do P com a coluna do Q e não P. Então, como que eu completo essa coluna? Então, na primeira linha é verdadeiro, implica em falso, falso. Na segunda linha é o verdadeiro, implica em falso, igual a falso. Na terceira linha, falso implica verdadeiro, igual a verdadeiro. E na última linha, falso implica em falso, igual a verdadeiro. E essa é a tabela verdade associada à proposição dada, que representa o conjunto de valores lógicos em cada uma das possíveis situações de análise. A tabela verdade também pode dar informação para comparar duas proposições. Nesse caso, eu estou dizendo que a proposição não P ou Q é igual ou equivalente à proposição não P e não Q. Em termos de significado, a gente imagina que as duas teriam o mesmo significado, mas observando as tabelas verdade, nós percebemos que elas possuem as mesmas respostas para os mesmos dados de entrada. Então, isso é chamado na lógica a equivalência. Então, a primeira proposição não P ou Q, que foi a que nós fizemos anteriormente, e a segunda proposição, que é não P e não Q. Observando as últimas colunas, os valores são idênticos. Isto me diz que as duas proposições são equivalentes. Em termos das proposições, podemos notar que a negação de um ou, não P ou Q, significa não P e não Q. Os mesmos valores para as mesmas entradas, a mesma tabela verdade significa equivalência. A tabela verdade também pode detectar o que se chama de tautologia. Tautologia é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro, como nós podemos ver nessa tabela verdade. A tautologia tem várias implicações, algumas implicações em circuitos, algumas implicações em
programação e implicações também na parte do estudo dos argumentos. A contradição é o caso em que a proposição tem uma tabela cujo resultado é sempre falso, ou seja, o valor lógico da proposição é sempre falso, independente dos valores lógicos das proposições simples que a acompanham. A contradição, né, assim como a tautologia, ela tem algumas implicações na parte dos circuitos digitais, na programação e, eventualmente, na análise das frases do ponto de vista do contexto, já que a contradição é o inverso da tautologia. Um argumento é uma maneira de relacionar proposições de modo a ter hipóteses e uma conclusão. Do ponto de vista formal, um argumento é um conjunto de proposições, aqui denominadas P1, P2 e Pn, e uma conclusão, aqui denominada Q. Tanto as premissas quanto a conclusão são proposições, e no caso de um argumento, as premissas implicam na conclusão. Do ponto de vista de análise nesse curso, nós não estaremos interessados em calcular ou determinar uma conclusão, mas apenas de analisar um argumento do ponto de vista dele ser válido ou não. A gente define um argumento válido na seguinte situação: supondo que todas as premissas sejam verdadeiras, então a conclusão tem que ser verdadeira. Isto é um argumento válido. Observando do ponto de vista, essa definição do ponto de vista das proposições, nós queremos dizer que a premissa 1 e a premissa 2 e a premissa N implica em quê? E que essa proposição ela é sempre verdadeira, ou seja, é uma tautologia. Isso é significativo, já que se P1 é verdadeiro, P2 é verdadeiro e Pn é verdadeiro, a conjunção dessas proposições é verdadeira e, sendo que verdadeiro também, verdadeiro implica em verdadeiro, será sempre verdadeiro. Ou seja, se eu conseguir provar que esse argumento é uma tautologia, essa condicional será sempre verdadeira para todos os valores de entrada. A situação em que eu tenho uma premissa falsa, ainda assim eu tenho uma condicional verdadeira. A única situação em que não é aceita como validade é quando eu tenho premissas verdadeiras e a possibilidade da conclusão ser falsa. Um argumento verdadeiro, ou válido, é chamado silogismo. Já um argumento não válido é chamado de falácia. Aqui nós temos um exemplo de um silogismo. Se chover, então eu vou ao cinema. Não fui ao cinema. Conclusão, não choveu. As duas premissas e a conclusão. Para provar que esse argumento é um silogismo, a primeira estratégia é transformar para notação simbólica. Se chover, então eu vou ao cinema, será P implica em Q. Não fui ao cinema, não Q. Conclusão, não choveu, não P. Para fazer a análise do ponto de vista de tabela verdade, nós transformamos o argumento numa proposição composta. A proposição é, primeira premissa, P implica Q entre parênteses, e segunda premissa, não Q, implica condicional em conclusão não P. Essa proposição vai ser analisada do ponto de vista de tabela verdade. Construímos a tabela verdade, seguindo as prioridades de operação. Então, aqui, as proposições simples, os dados de entrada P e Q, as 4 possibilidades. Primeiro eu resolvo os parênteses, P implica Q, não Q, depois a negação não P, depois a conjunção e por último, a condicional. Ao resolver todas as operações, detectamos que nesta tabela verdade temos uma tautologia, a proposição composta é uma tautologia, isso implica que o argumento é um argumento válido ou um silogismo. Este é um exemplo de uma falácia. Se chover, então eu vou ao cinema, eu fui ao cinema, conclusão, choveu. As duas premissas e a conclusão.
Para fazer a análise ou a prova de que esse argumento é uma falácia, é um argumento não válido, ou seja, essa conclusão não está correta a partir das premissas, eu vou transformar o argumento para notação simbólica. Se chover, então eu vou ao cinema, P implica em que. Segunda premissa, eu fui ao cinema que, conclusão, choveu P. Transformando esse argumento para uma proposição composta e determinando a sua ou calculando a sua tabela verdade, nós temos aqui a proposição composta. Primeira premissa, P implica que, e que implica em P. Seguindo as prioridades, primeiro a condicional, que é do parênteses, depois a conjunção e por último a condicional. Então, nesse caso, eu percebo que não tenho uma tautologia. Uma das respostas, uma das alternativas é falsa, resultando então num argumento que é uma falácia. Até aqui o nosso estudo foi centrado nas proposições. Uma proposição é uma expressão ou uma sentença que assume o valor lógico verdadeiro ou falso, não ambos nem uma terceira opção. No entanto, dentro da lógica e da lógica computacional, existem expressões que não são necessariamente proposições, por não terem esse valor lógico dado especificamente pelo contexto, que é o caso dos predicados, ou das expressões ou das sentenças abertas. Um predicado, ele é visto como uma sentença que depende de uma variável x. Essa variável x pode assumir valores dentro de um conjunto dado e essa sentença se torna uma proposição para cada valor específico assumido por x. A notação do predicado ela é dada como uma função da matemática. Então, eu tenho P de x. O P depende do valor do x e para indicar que o x pode assumir qualquer valor dentro de um conjunto dado, nós escrevemos x pertencente a A. Um exemplo de um predicado é x maior do que 3, sendo x um número que está dentro do conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, infinito. Essa expressão ela é um predicado porque ela não tem um valor lógico imediato e para cada valor que x pode assumir dentro do conjunto, nesse caso o predicado se torna uma proposição. Então, quando x assume o valor 1, o predicado P1 se torna uma proposição falsa. Quando x é 5, o predicado torna-se uma proposição verdadeira. Nesse sentido, o predicado é uma fórmula, uma expressão muito usado na matemática e na computação. Um outro exemplo de predicado, o Q de x, é 2x menos 3 menor do que 8, sendo que x pode assumir valores no conjunto dos números naturais. Nesse caso, mais uma vez, esse predicado, ele é uma expressão que depende do valor do x para se tornar verdadeira ou falsa, ou se tornar uma proposição. Nesse caso, Q de 3 é uma proposição verdadeira, Q de 7 é uma proposição falsa. Então, nós estamos num contexto de uma expressão cujo valor lógico não é dado só pelo contexto, mas pelo valor assumido dessa variável. Então, ele depende não só do contexto, mas também da variável. O estudo do predicado é bastante útil, especialmente em algumas áreas da computação, como as condições dos algoritmos de programação e também na parte de inteligência artificial. Para tratar os quantificadores do ponto de vista de valor lógico, se é que podemos dizer assim, para tornar o predicado uma proposição, existem os operadores sobre os predicados e dentre eles nós destacamos os quantificadores universal e existencial. O quantificador universal é um operador sobre o predicado que trata do problema onde o predicado é verdadeiro para todo valor de x dentro do conjunto. Então, o predicado só assume valor verdadeiro para qualquer valor
de x assumido dentro do conjunto de definição A. E nesse caso, nós escrevemos simbolicamente esse A ao contrário como sendo o operador ou o quantificador sobre o predicado x. Aqui as duas maneiras de apresentar o quantificador universal sobre o predicado. O quantificador existencial, simbolizado por esse E ao contrário, ele é um operador sobre o predicado e ele indica que o predicado assume o valor verdadeiro para pelo menos algum elemento do conjunto A. Então, existe algum valor de x dentro do conjunto A que vai fazer com que o predicado se torne verdadeiro. Percebam que na notação não fala que é verdadeiro, mas fica subentendido que tanto no quantificador universal quanto no quantificador existencial, nós estamos preocupados em descrever as condições ou as situações em que o predicado vai se tornar verdadeiro. Aqui nós temos 4 exemplos, todos eles considerando que o x está dentro do conjunto, ele pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números naturais. Na primeira situação, está sendo dito que para todo x, dentro desse conjunto dos números naturais, 2x é maior ou igual a x. Na segunda situação, ele diz que para todo x do conjunto dos números naturais, 2x menos 4 é maior ou igual a 0. Na terceira situação, ele fala que existe algum x do conjunto n para o qual 2x menos 4 é maior ou igual a 0. E o último exemplo diz que existe um x no conjunto n para o qual 2x mais 4 é menor do que 0. Então, vamos tentar fazer uma análise dessas proposições, agora as proposições quantificadas. Os predicados quantificados se tornam proposições, vamos fazer uma análise para ver as situações verdadeiras ou falsas. Na primeira situação, eu posso dizer que isso é uma expressão verdadeira, uma proposição verdadeira, já que para todo valor de x dentro do conjunto, o P de x se torna verdadeiro. Então, qualquer número natural, 2x é maior ou igual ao valor de x. Na segunda situação, a gente pode dizer que isso é uma proposição falsa, porque não é para todo valor de x que esse predicado é verdadeiro. Ele é verdadeiro somente para os valores aqui 2 maiores ou iguais a 2. Então, para x igual a 1 ou para x igual a 0, esse predicado não é verdadeiro. Então, o quantificador sobre o predicado vai constituir uma proposição falsa. Na situação em que existe um x natural para o qual 2x é menor do que 4 é maior ou igual a 0, aí sim eu posso dizer que essa é uma situação ou uma proposição verdadeira, já que existe pelo menos um valor de x, e aí não só um, mas vários, quaisquer deles, 2 acima ou iguais, maiores ou igual a 2, então nessa situação eu tenho uma proposição verdadeira. E no último caso eu vou dizer que eu tenho uma proposição falsa, porque dentro dos conjuntos dos números naturais eu não tenho nenhum número que faça com que essa proposição se torne verdadeira. Ou melhor, para todo valor de x dentro do conjunto n, a proposição ela será sempre falsa. Uma situação interessante dos quantificadores que nós não tratamos em aula é a situação do duplo quantificador. Nesse caso, o predicado depende de duas variáveis, aqui no meu exemplo x e y, e eu tenho dois quantificadores, um para o x e um para o y. Então vamos olhar a primeira situação, onde o predicado está dado aqui, x mais y é igual a 10, esse é o predicado. A proposição, que é o predicado quantificado, pode ser lida da seguinte maneira. Para todo x do conjunto dos números naturais, existe um y no conjunto dos números naturais, para o qual o x mais y resulta em 10. Ou seja, para todo x do conjunto, eu consigo pelo menos um y que somado a ele resulte em 10. E analisando do ponto de vista matemático essa situação,
a gente percebe que isso é uma proposição falsa, já que para o x igual a 11, eu não consigo um y no conjunto dos números naturais, cuja soma com x resulte em 10. No segundo exemplo, a mesma proposição, o mesmo predicado quantificado, mas agora sobre o conjunto A é o conjunto dos números naturais de 1 a 9, eu tenho a seguinte situação. Para todo x desse conjunto A, existe um y que torna o x mais y igual a 10 uma proposição verdadeira. Ou seja, para todo x do conjunto A, eu consigo um y no conjunto A que a soma de x com y resulte em 10. E isso realmente é verdadeiro. Para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para todos os x eu consigo o y cujo resultado da soma é 10. A análise dos predicados, quantificados duplamente, é bastante interessante na prática. Tem uma questão do ENAD que eu deixei no resumo de aula 2, que está lá no material do Integris, que eu sugiro que vocês deem uma lida, deem uma olhada, e na próxima aula a gente vai discutir como um problema de resolução interessante. Era isso que eu queria comentar. Vocês têm 2 listas de exercícios no portal, com alguns exercícios para serem entregues, todos no dia 13. Qualquer problema, qualquer dúvida durante o processo, pode me mandar um e-mail, ou lembrem-se que na próxima aula nós faremos aí uma revisão e mais alguns exercícios e comentários mais específicos sobre o conteúdo. Bom estudo para todos e muito obrigada.